I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. And now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away, set me free. Finds me crying in the rain, all alone with my demons I am. Who is this man that comes my way? The dark ones shrink, they scream his name. Is this the one they say will set the captive free? Jesus, rescue me, set me free. The chains holding me, somebody out there set me free. There's a God that passes by. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Eu não sei se todo mundo entende, mas cada personagem desse está oferecendo um produto. Bebidas, prostituição, luxúria. Vocês viram que está escrito aqui, né? Então, cada personagem oferecendo uma coisa para essa jovem, que é a realidade do dia a dia que a gente vive, né? Aquela mesma oferta, da mesma maneira como o diabo ofereceu para Jesus, ó, eu te darei tudo isso. Então, vamos dizer assim, a tática ou a estratégia é a mesma. Apresenta para os jovens, olha, você pode ser livre e viver tudo isso. Apresenta para o homem casado, apresenta para a mulher, apresenta para os adolescentes. Oferece tudo.
e aparentemente de graça, né? Aparentemente, né? Assim, de cara, logo você não paga nada. Só que tem aquele dizerzinho bem comum: a conta chega depois. Chega ou não chega? Chega sim. Então, é uma peça que você tem que acompanhar direitinho, não é? Se você não lê o que eles estão, aquela folha que está aqui, talvez você não entenda bem, mas quando você lê a mensagem, o que cada um está representando, aí você vai entendendo a peça direitinho. Muito boa. E sábado, esse grupo de jovens apresentou lá na cruzada e deitaram lá na areia mesmo. Quando eu vi, todo mundo deitou na areia do campo, né? E eu disse para o pastor Ivan: quando ela chegar em casa, vou ter que lavar esse cabelo aí, porque tá aqui é só areia do campo. Mas a disponibilidade de fazer, né, irmão? Faz com alegria, faz para a glória de Deus. Isso é muito bom. Meus irmãos, a irmã Daniele, ela falou comigo esses dias, ela quer contar um testemunho. Então eu quero convidar a irmã Daniele a vir dar o seu testemunho. Está cedo, viu, irmãos? Olha, 9 horas ainda. Então dá tempo, vamos ouvir o testemunho da irmã Daniele. E logo após a irmã Daniele, aí nós vamos ouvir o vocal geral da Hebron, em nome de Jesus. E aí já vamos caminhando para encerrar. Minha irmã Daniele. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vendo essa interpretação teatral aí, realmente é exatamente dessa forma que eu vivi. Quando o diabo ele me tirou dos braços do Senhor, logo que eu tinha os meus 15 anos, ele fez exatamente, eu nem ia falar isso, mas tocou muito em mim, porque o diabo ele faz isso mesmo. Ele foi até a mim e fez exatamente, usou todas essas artimanhas, a prostituição, as drogas, a bebida e, por fim, o suicídio, né? Onde eu pensei, por várias vezes, o diabo ele veio na minha mente e colocou que eu precisava me suicidar, porque a minha família não ligava mais para mim, não me amava mais. Eu não ia contar nada disso, mas tudo bem. E dessa forma o diabo fez. E aí eu até olhando, eu disse assim: Senhor, é para eu contar, porque foi inevitável não me emocionar, né? E ver como o Senhor ele faz, ele resgata, né? Ele é misericordioso. E exatamente o diabo tentou levar a minha vida. Certa vez eu cheguei na minha casa e aí eu estava só, e aí o diabo falou no meu ouvido: olha, tu precisa te suicidar. E ele até falou de qual forma, né? Eu precisaria ir lá para o espigão, me jogar naquelas pedras. E foi horrível. E aí Deus veio nesse mesmo dia e falou o seguinte: liga a televisão. E eu liguei a televisão e estava no canal da Igreja Universal. E o pastor falava exatamente tudo o que eu estava sentindo naquele momento. A depressão, o desprezo, tudo. E aí o pastor colocou o número lá do telefone e disse: olha, você que está passando por isso, entre em contato conosco. E eu, tão desesperada, né? Como eu estava, eu que não aprovava a Igreja Universal, me achava no direito de não aprovar. E entrei em contato com eles. E eles foram na minha casa no dia seguinte, e aí o pastor chegou, orou, e no final da oração ele disse assim: olha, jovem, eu não consegui ver o seu rosto quando eu cheguei, eu vi uma nuvem negra em você. Estava eu e minha mãe. Ele disse: eu olho o rosto da sua mãe, mas o seu eu não conseguia ver. Mas agora eu já vejo e lhe convido para participar de uma campanha de libertação. E aí meu Deus, eu vou para a Universal participar de uma campanha de libertação, como assim? Aí eu fui, aceitei o convite, me dispus, né? Porque o Senhor, ele bate, né, na porta, mas nós precisamos estar dispostos para abrir. Então, eu abri a porta para o Senhor, ele entrou e começou a trabalhar na minha vida, começou a me libertar. E eu disse: Senhor, eu não quero mais andar naqueles lugares que eu ando, e nem com as pessoas que eu ando, afasta todos de mim. E o Senhor, dessa forma, ele fez. E eu dizia assim: meu Deus, está acontecendo tudo tão rápido. Eu não tive aquele problema de relutância com as drogas, eu não tive problema de relutâncias com a amizade, com lugares, com nada. Foi tudo muito rápido. E aí eu sentia
que o Senhor estava realmente me chamando. E aí eu fiquei 3 meses na Universal, né, e participei dos trabalhos, comecei a me fortalecer, e aí eu ia só na sexta, depois eu vi, já estava em todos os cultos, e aí eu disse Senhor, eu não quero mais, não queria mais ficar, né, vindo nessa igreja, porque é mais aquele negócio de libertação, e eu sinto que eu já estou pronta para outra coisa. E aí ele disse, eu quero ouvir louvor, eu quero pregação, e ele disse, você vai lá para a igreja de Pastor Joás. Aí eu disse, meu Deus, a igreja de Pastor Joás, que eu já tinha vindo uma vez aqui, e eu disse, eu nunca mais volto nessa igreja. E aí eu disse, meu Deus, então tá, eu vim para cá. E aí eu comecei em janeiro de 2020 a visitar os cultos, né, do domingo. E aí no primeiro culto que eu vim, Deus usou tremendamente o pastor Marlon. Eu quero dizer, pastor Marlon, que o senhor foi um canal de Deus na minha vida, que esse primeiro culto que eu vim, o Senhor falou muito forte, e ele falou, e eu chorava muito, e ele falou assim, o pastor Marlon falou dessa forma, tem uma pessoa aqui que o Senhor tem coisas maravilhosas para entregar, tem ministério, tem muita coisa, mas ela precisa voltar para os braços do Senhor. E aí o Senhor falou que era comigo aquela mensagem, só que eu fui embora. Eu disse, não, mas eu ainda não vou, não é a hora. E aí continuei vindo todo domingo, eu já estava me alegrando, tinha me afastado das pessoas, dos lugares. E aí eu comecei me fortalecendo, né, e continuei vindo. E aí quando foi no dia 8 de março, no dia 1º de março, eu vim para um trabalho também de domingo, eu estava vindo só nos domingos. E aí eu disse, é hoje que eu vou me reconciliar. E aí o Senhor disse assim, não, vai ser numa data especial. E eu já estava tendo essa intimidade com Deus. E eu dizia, meu Deus, Senhor, eu sinto que é o Senhor que está falando. E eu disse, mas como que Ele fala comigo, assim, uma pecadora, incrédula? E o Senhor estava falando. E é com esses mesmo que Ele quer falar, né? Que Ele fala. E aí eu comecei a vir, aí vim no dia 1º, e aí Deus disse assim, não, vai ser num dia especial. Aí eu deixei passar, vim no outro domingo, dia 8 de março de 2020, é uma data que eu nunca vou esquecer. E aí o Senhor fala, cheguei, a igreja estava em festa, na conferência de mulheres, a igreja estava linda, as mulheres, todo mundo lindo. E aí, na hora do apelo, o pastor Paulo Neto, acho que é Neto Filho, ele estava pregando e ele falou assim, as mesmas palavras que o pastor Marlon usou lá em janeiro. Ele disse, tem uma pessoa aqui que o Senhor tem obras maravilhosas para fazer, tem ministério para entregar, tem muita coisa para fazer, mas ela precisa dar o passo. E eu disse, Senhor, isso é comigo. Aí veio uma voz no meu coração e disse, você já sabe de tudo. O que você está esperando? Vai lá. E aí eu vim com tudo e a mesma voz falou, te ajoelha. E eu me ajoelhei, chorei muito e voltei para casa assim, maravilhada. As irmãs, inclusive eu quero agradecer as irmãs do Círculo de Oração, que oravam muito por mim, que a minha mãe chegava aqui, às vezes desesperada, chorando, pedindo oração para Deus libertar, né? E aí as irmãs vieram, me abraçaram, eu agradeço muito o carinho das irmãs, as orações. E aí eu disse assim, pronto. Aí cheguei em casa, fui orar. Eu disse, pronto, Senhor, me entreguei. Agora eu vou esperar as bênçãos. Irmãos, na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava ainda dormindo, eu já estava 2 anos desempregada. Assim, já estava mesmo num clima de suicídio, porque eu já não aguentava mais ficar sem trabalhar e eu corria para tudo que é lado. E eu sou formada também, eu pensei que mais nada. Eu disse, meu Deus, eu sou formada, eu não consigo nada, nem numa loja, em nada. E aí o Senhor... Na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu recebi uma ligação de uma empresa, que eu tinha sido selecionada, meu currículo para eu fazer uma entrevista. Aí eu olhei para o Senhor e disse, mas já, Senhor, tipo assim, as bênçãos já começaram a chegar assim, tão rápido. E aí eu fui para essa entrevista, no meio do caminho, peguei uma chuva, cheguei toda molhada na entrevista, feia, bagunçada. E aí eu disse, meu Deus, eu não vou passar nessa entrevista. Aí eu fui para casa, na quarta-feira, vim para o Círculo de Oração. E o Senhor falou no meu coração que eu tinha que contar esse testemunho numa terça, porque o pastor Paulo Neto, ele estaria aqui, né, e ele precisa presenciar esse testemunho, porque ele faz parte também. E aí, na quarta, vim para o Círculo de Oração. E aí o Senhor usou
pastor Paulo Neto, e ele falou assim, olha, tem uma pessoa aqui. Eu disse, não, meu Deus, é comigo, será? Porque toda vez que eu venho, Deus disse, tem uma pessoa aqui que Deus quer fazer isso, isso. Eu disse, eu não vou lá. E aí ele disse, vem aqui à frente. Aí eu olhei para um lado, eu disse, meu Deus, alguém vai ter aqui, porque isso não pode ser eu. E ele, olha, jovem, é você, vem aqui na frente. Eu disse, ai, Senhor. Aí eu vim, ele pediu que eu ajoelhasse, e aí ele falou coisas assim que só eu e Deus sabia. E aí eu disse, meu Deus, isso é Deus mesmo. E aí ele pediu que a irmã Kátia colocasse a mão no meu ventre, porque Deus estava operando. E realmente eu estava com problema de policistos e eu tinha muitas cólicas no meu ciclo. Depois fiz ultrassom, o médico disse que eu não tinha nada, que era para eu me despreocupar, que eu não tinha nada. E aí eu disse, meu Deus, essa semana foi a minha semana da vitória, né? Porque depois que eu me entreguei, realmente o Senhor cumpriu. Ele foi fazendo bênção em cima de bênção e eu fiquei assim, fortalecida, não tinha como. E aí ele disse assim, olha, o pastor Paulo Neto falou assim, o Senhor manda eu te dizer que ele tem um presente para você. Ele sonda seu coração e ele sabe que você tem um desejo de viagens, de viajar. E, realmente, eu sempre gostei de viajar. Sempre que eu pude, peguei um dinheirinho e ia viajar, fazer uma viagem, mas eu nunca pensei, né? E aí ele disse, Deus me mostra você fazendo uma viagem internacional e eu já lhe vejo com as malas prontas no aeroporto. Aí eu imaginei, gente, eu vou ser missionária em algum lugar. A igreja vai me mandar para algum lugar, porque eu não conheço ninguém lá fora. E aí, falei com Deus, e aí Deus tirou isso da minha mente assim, de uma forma que eu não lembrava de jeito nenhum. Hoje eu entendo por quê, né? Para eu não ficar ansiosa. E aí, quando fiquei nessa empresa. Sim, aí na quinta-feira me ligaram da empresa, que me ligaram na segunda, fiz a entrevista, e disseram, olha, você foi aprovada na entrevista, só que, como era para a área administrativa de um comércio, no shopping, no caso, eles disseram assim, você vai precisar aguardar, porque por conta da pandemia nós vamos fechar, e nós não sabemos quando vamos retornar. Você fica na guarda. Eu disse, ai, Senhor, não acredito. Aí eu fui orar. Aprendi que eu tinha que orar, né? Eu fui orar, orei. E aí eu fiquei com eu disse, meu Deus, o Senhor falou isso no círculo de oração. Aí agora já veio, a empresa ligou e disse que não, Senhor, não aceito, não aceito. E aí, quando foi na sexta-feira, me ligaram de outra empresa, de um hospital. Aí eu disse, olha como Deus faz, né? Ele fechou o comércio fechou, mas Deus abriu um serviço essencial, que seria no hospital. E aí falaram, você está disposta para ser recepcionista do Covid? Aí eu disse, sim, eu quero trabalhar. E minha mãe falou assim, menina, tá maluca, como é que tu vai trabalhar nesse lugar? Tu não sabe nem que doença é essa? Eu disse, eu vou, porque foi Deus que abriu a porta e aí Ele vai estar comigo. Irmãos, aí eu fiquei lá março, abril, maio e junho. Aí, no começo de junho, eu fui uma das únicas lá que não peguei o Covid, não peguei gripe, não tive nada. E aí, o tempo todo, eu ia, chegava, orava e participava da ceia online. E já estava toda cheia de fé, né? Porque eu estava vendo o negócio acontecer. Eu seria muito incrédula se eu não me apegasse mais a mais com Deus. E aí, quando acabou o contrato lá do hospital, eu disse, meu Deus, agora eu vou ficar aqui. Não vão me chamar, isso aí é só história de empresa, não vão me chamar. Eu fiquei triste. E aí, com uns 2 dias, me ligaram da empresa e disseram, olha, nós vamos reabrir, você já pode vir pronta para trabalhar e está tudo certo. Aí eu comecei já a trabalhar, o shopping abriu, comecei a trabalhar e fiquei todo esse tempo lá. Certo. Aí, quando foi agora no final, esse testemunho, o meu testemunho é assim mesmo, de resgate, né, do Senhor, que eu não estava planejada em contar. E aí o testemunho que eu quero contar, que eu pensei em contar mesmo essa noite, foi o meu testemunho que aconteceu 18 dias após o impacto. E aí eu sei que eu estou há 2 anos e 7 meses de volta, né, na presença do Senhor, e esse tempo todo eu tenho tido só bênçãos, vitórias, lutas e vitórias. E aí, quando foi no finalzinho deste ano passado, a minha irmã anunciou para a família que ela, o esposo
estavam orando já há um tempo, eles são evangélicos também, e eles estavam orando, e Deus estava respondendo à oração deles, e eles estavam indo morar na Europa, com meus 3 sobrinhos. E aí viajaram em fevereiro. E aí foi quando o pastor lançou a campanha do Impacto. Não, aí minha irmã me convidou, disse, olha, quando tu quiser ir, te organiza, ano que vem tu vai. Aí eu disse, tudo bem, eu vou me organizando aqui, porque eu sei que eu não tenho condições de ir agora, vai que de repente eu vou ano que vem. Aí eu vou começando guardando um dinheirinho aqui, qualquer coisa, eu vou lá. E aí, assim foi. E aí, quando o pastor lançou a campanha do Impacto, eu disse, meu Deus, eu não vou participar dessa campanha, porque eu estou começando a guardar o dinheiro para essa viagem do ano que vem, e aí eu não vou mexer nesse dinheiro. E aí, isso foi no domingo, na segunda, assim, na madrugada, eu acordei para orar, e aí Deus falou fortemente comigo que eu precisava participar da campanha do Impacto. E aí eu disse, ai, meu Deus, mas eu vou mexer naquele dinheiro. E aí Deus disse, vai. Aí eu vim terça-feira, aí o pastor lançou novamente, aí ele pegou o nome das pessoas, aí eu, meu Deus, eu não boto meu nome nessa lista, e eu chamei o pastor, e aí ele foi lá, e eu assinei meu nome, eu disse, pronto, eu vou e Deus vai tomar de conta. E assim foi, e não lembrava mais essa profecia de 2020. Essa profecia eu só lembrei mesmo nessa semana de 2020. Quando foi no meio do ano, a minha irmã, em julho, ela disse, tu não quer mandar o teu filho para vir, aí tu organiza, aí compra a passagem dele, ele vem. Eu disse, não, eu não tenho dinheiro para isso. Ela, não, mas ele vai estudar, faz assim, vamos orar. Aí ela foi orar de lá, eu vim orar daqui, e a gente foi orar. E aí Deus começou a abrir as portas. Né? E eu comecei a ver, eu disse, olha, o dinheiro que está aqui na conta já dá para comprar a passagem dele. Aí eu disse, pronto, conversei com ele, né, com meu filho, e disse, olha, tu vai, e aí depois eu vou primeiro me organizar aqui na empresa, ver como é que eu vou fazer, se eu peço conta, se vão me dar minhas contas, se o dinheiro do acordo que fizerem vou conseguir comprar a passagem. E aí, assim, eu comprei passagem, mala, tudo, organizei ele. E aí eu comprei a passagem dele para o dia 23 de outubro, domingo agora, né? E aí eu disse, pronto, ele vai, e aí em novembro eu vou. Peguei minhas férias para agosto, justamente para eu me dedicar para o Impacto, que eu estava participando, né? E aí eu fiquei de férias em agosto, aí eu disse, quando eu voltar, aí eu fiquei orando, Senhor, eu vou fazer o seguinte, no final de setembro, eu vou pedir as minhas contas e eu vou orar para que a empresa entre num acordo comigo, para eu pegar pelo menos os 40%. E aí comecei a orar, aí minha fé não deu para orar para pedir a demissão, né, que seria bem melhor. Orei só pelo acordo. E aí, saí de férias, quando eu voltei, o meu chefe me chamou na sala, no dia que eu voltei de férias. E eu, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu cheguei, ele estava com a moça do RH lá, e ele disse o seguinte, Dani, infelizmente, a gente teve uma mudança administrativa e você vai ser demitida. E eu dei um glória a Deus e tive uma crise de riso. E aí ele não entendeu nada. E ele disse assim, mas o que foi? Tu está feliz? Aí eu disse sim. Aí ele, mas por quê? Eu disse, porque isso aqui é fruto de oração. Eu disse, Saulo, que é o meu chefe, tu não sabe o quanto eu acordei na madrugada, o quanto eu participei de campanha, o quanto eu fui para a consagração, o quanto eu pedi oração e botei meu nome naquela caixinha abençoada aqui da consagração. E também botei meu nome na caixinha lá da EBD, né, quero agradecer também a irmã Elisângela, que Deus usou ela sobre uma caixinha da Arca da Aliança lá na EBD, e aí todo mundo colocou um pedido lá, e Deus está vindo realizar esses pedidos. E aí foi o meu. E aí eu disse, meu Deus, e saí de lá, só que tem um detalhe. Antes de eu sair de férias, quando eu estava de férias, eu disse, quando eu voltar, eu vou começar a faltar, vou colocar atestado, vou ser uma péssima funcionária para eles me demitirem. Aí Deus falou muito forte isso comigo, eu até comentei com uma menina lá, e ele falou assim, não, você vai continuar do jeito que você é, vai continuar chegando no horário, vindo todos os dias, porque realmente eu nunca faltei no trabalho, sempre segui direitinho. E aí, aí depois que aconteceu a demissão, eu disse, meu Deus, se eu tivesse feito da forma errada, a glória ia ser para o diabo, né? Ia ser para a mentira, ia ser para o erro.
E aí eu disse assim, Senhor, o Senhor está na frente desse negócio, eu vou comprar minha passagem hoje já para eu ir com meu filho. Aí eu lembrei da profecia de 2020. Deus fez eu lembrar de uma forma que eu fui orar sobre isso. Eu disse, pronto, o Senhor está no negócio dessa viagem, porque Ele falou em 2020, 2 anos depois. Aí depois Ele toca na minha irmã, para minha irmã ir. E aí hoje eu vejo a minha irmã como um canal desse negócio de Deus, que eu ainda não sei exatamente o que é que Ele quer, né? Mas eu sei que é coisa boa. E aí assim foi. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para a agência de viagens. E aí o rapaz falou assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir passagem no dia do voo do teu filho, mas a gente consegue para depois. Aí eu fiquei meio triste, aí eu orei, eu disse, Senhor, eu quero tanto ir com meu filho, porque esse menino é desligado, ele vai esquecer a mala no aeroporto, ele vai se perder no aeroporto, não vai dar certo. E aí eu lembrei também, eu disse, meu Deus, aí eu fui contar, né, nos dedos, eu disse, olha só, a bênção veio depois de 18 dias do impacto, né? Então eu recebi essa bênção como milagre do impacto. E aí eu, na segunda, isso foi na sexta, na segunda o rapaz me ligou e falou assim, olha, eu consegui o voo junto com o teu filho e já está tudo certo, só falta tu pagar. E aí, irmãs, eu vi, minha conta tinha dinheiro, tinha tudo. E aí eu comprei mala, comprei tudo, organizei tudo para a honra e glória do Senhor. O meu milagre do impacto chegou, né? E eu já estou viajando com meu filho agora dia 18, dia 23, domingo próximo. E eu sou muito agradecida a Deus, porque realmente Ele cumpriu. Ele é um Deus fiel para cumprir o que Ele promete. Ele me prometeu, antes de eu me reconciliar, que Ele ia me dar do bom e do melhor. E Ele tem me dado do bom e do melhor. Porque quando eu andava, igual essa menina aqui do teatro, era assim, atormentada. Eu estava viciada em maconha. E eu usava maconha, usei LSD, usei êxtase. E eu vivia num mundo assim mesmo, do jeito que o diabo gosta. Antes eu tinha vergonha de contar, mas eu sei que isso é para a honra e glória do Senhor. E Deus, eu sinto assim, senti, aprendi, na verdade, né, com tudo isso que aconteceu. E que nós precisamos estar sempre posicionados diante do Senhor. Não adianta só a gente vir à igreja para assistir o culto e não participar das campanhas, não participar das orações, não participar da EBD. Precisa participar, porque eu vejo assim que essas são as armas, né, que o crente tem para combater o mal e obter vitória, né? E jejuar e tudo, toda a arma, a oração, o jejum, a Bíblia, tudo isso é a arma que Deus nos deixou, né, para combatermos. Então, se nós quisermos bênção, nós precisamos dar para Deus também, né, porque é uma via de mão dupla. A gente dá, Ele dá e a gente precisa devolver. E o Senhor tem feito coisas grandiosas, realmente, na minha vida, e eu agradeço muito a Ele. Eu falei para Ele assim, que eu ia contar isso no círculo de oração, porque tem pouquinha gente, né? E aí Ele disse, não, tu vai contar num culto. Eu nunca imaginei que eu subiria aqui para contar um testemunho, mas eu preciso contar, porque quando Ele curou aquele homem que estava endemoniado, né? Ele que está lá em Lucas, se alguém quiser abrir, por favor, Lucas 8, verso 39, que diz o seguinte: quando o Senhor curou aquele homem que estava endemoniado, Ele disse, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, quando eu li isso, eu me senti no dever de vir aqui e falar para os irmãos, para que a fé dos irmãos sejam fortalecidas naquilo que tenham entregues nas mãos do Senhor. E que o Senhor realiza, o Senhor faz, mas nós precisamos estarmos posicionados, né? E eu quero ler também um salmo que, só para finalizar, um salmo que realmente retrata o que Deus fez na minha vida. Salmo 37, verso 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E Ele fez exatamente esse versículo se cumprir na minha vida, porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei e tudo Ele tem feito. E eu digo às pessoas que estão afastadas, que não conhecem ao Senhor, que esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que é capaz de libertar, de curar.
e de transformar as nossas vidas. E dessa forma eu quero me despedir da igreja, né? Que foi assim a igreja onde eu me fortaleci, onde eu tenho aprendido muito. Tem umas pessoas assim que são que eu tive um contato mais próximo, que me ensinaram, que vem me ensinando esse tempo todo. Eu não vou citar nome porque sou bastante, né? Não quero esquecer de ninguém, mas a todos, aos pastores, aos diáconos, aos amigos que eu construí. E eu irei levar todos no meu coração. E eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Joás pelo impacto. Eu disse para ele que, pastor, obrigada pelo impacto, porque ele é um canal de bênção na vida de muitas pessoas, e principalmente na minha. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Paulo Neto também. E é porque ela estava com medo de vir falar, irmãos. Deus abençoe, irmã Daniela. Ela conversou comigo semana passada, mas estava com muito medo. Eu disse, mas Jesus vai te dar coragem. Mas você vê, irmãos, olha, assim, se a gente prestar atenção, os detalhes. Começa lá na Igreja Universal. Deus trabalha assim, irmãos. De lá vem para cá, aqui Jesus vai lapidando. Os irmãos observaram que ela falou bastante também do círculo de oração. Olha o quanto o círculo de oração é importante na vida dos crentes, irmãos. Né? Ela agradeceu, a irmã Daniela agradeceu ao círculo de oração pelas orações, né, intercessão. Então, às vezes a gente vê uns trabalhos na igreja que a gente pensa assim, será que compensa? Será que vale? Irmãos, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Ela não esqueceu também da classe da EBD, né, a classe da EBD. E assim a gente vê como Deus age. E a irmã Daniela, irmãos, ela é uma das recepcionistas da nossa igreja, né? Fazendo parte da recepção, mas ela me contou, né? Tudo contou em detalhes assim. E eu disse para ela, eu entendo que Deus está lhe conduzindo. Faz falta para a gente, eu disse para ela, irmã Daniela, pastor nenhum gosta de perder ovelhas. Mas se Deus está lhe conduzindo assim, né, a gente só glorifica a Deus e que Deus seja na sua vida sempre. Para quem não sabe, a irmã Daniela é filha da irmã Adélia. Fica de pé, irmã Adélia. Quem não está achando muita vantagem essa história é a irmã Adélia, né? Pronto, a irmã Daniela é filha da irmã Adélia. E eu perguntei para a irmã Daniela, e a irmã Adélia vai ficar com quem? Aí ela disse, não, tem mais 2 irmãs minhas aqui, ali para o Angelim, Turu. Só que ela já me adiantou também que depois a irmã Adélia vai lá para o Angelim para ficar perto das outras filhas, né? Mas assim, irmão, se é coisa de Deus, Deus é que conduz, Deus é que faz para a glória do nome do Senhor. O mais importante é que Deus resgatou, né, lá do mundo, lá do pecado mesmo, trouxe para sua casa, libertou, fez a obra e agora Deus está conduzindo, né? Então a irmã Daniela, ela está indo para Portugal, lá já está a sua irmã, o seu cunhado com os filhos, e ela está indo para lá para trabalhar, né? E como ela me disse,